De estudo da fé bíblica, Kenneth Reagan, capítulo 4. O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. A fé dá consistência às coisas pelas quais se esperam. A esperança não fornece essa segurança, mas a fé, sim. Em outras palavras, na passagem anterior, Deus está dizendo que ter fé é o mesmo que transformar o que seria impossível aos seus olhos em realidade. Sabemos que a fé é alimentada pela palavra de Deus, pois a carta aos Romanos afirma, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Outras versões de Hebreus 11:11 afirma: a fé é a certidão de garantia de que aquilo que temos esperado já é nosso. A versão aqui estudada diz: a fé é a prova das coisas que não se veem. Por exemplo, você poderia esperar os seus proveito para pagar as suas contas, mas a fé lhe proporciona a certeza de que você tem o dinheiro necessário para quitar as dívidas. Do mesmo modo, poderia esperar estar disposto a realizar uma tarefa, mas a fé nos remete às palavras do salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmos 27:1. Isto é, a fé declara exatamente a mesma coisa que a palavra de Deus. De fato, a incredulidade opõe-se à palavra de Deus. O ponto principal dessa verdade é que há muitos crentes cujo falar expressam dúvida e, sem saber, estão maldicendo a palavra de Deus. Ainda assim, os cristãos que agem dessa maneira se perguntam por que a palavra de Deus não opera na vida deles. Os ensinamentos do Senhor não operarão em seu favor se você opor a eles, opor a eles. Por isso, caso você queira sentir o agir de Deus em sua vida, terá de tomar partido da palavra. Então, o que é verdadeira fé bíblica? Pergunta: conseguimos entender algo quando separamos o que pertence ou não a um tema em questão? Desse modo, podemos enxergar com quais clareza o verdadeiro significado disso. Vamos seguir esse pensamento na lição sobre a fé. Fé não é esperança. Em primeiro lugar, fé não é esperança. Abordamos esse assunto na última lição. Fé não é esperança. Quando oro pelas pessoas e pergunto: você será curado? Ou você será cheio do Espírito Santo quando eu impus as minhas mãos sobre você e orar? Perguntei. Muitas vezes eles me dizem: espero que sim, irmão Reagan. Diante dessa resposta, sempre replico: enquanto você estiver esperando, nada receberá de Deus, porque somente tomará posse da vitória por meio da fé e não da esperança. Outros poderiam dizer: ó Deus, quero ser curado. No entanto, para mostrar que querer algo de Deus não é o suficiente, eu diria: você pode querer um carro novo, mas isso não significa que receberá. Apenas querer algo de Deus não quer dizer que receberemos a bênção dele. Se querer fosse suficiente para tomar posse da vitória, tudo estaria resolvido. Seríamos abençoados do mesmo instante. Assim, a fé que nos leva a receber algo de Deus não provém de esperar ou querer. A única fé que concretiza as súplicas é de natureza bíblica, ou seja, aquela que confia em Deus e age à altura daquilo que crê. Você nada receberá de Deus se ficar esperando além disso. Nenhum trecho da Bíblia declara que, quando oramos, recebemos aquilo que esperamos. Contudo, a palavra de Deus afirma no Evangelho de Marcos: por isso vos digo, tudo o que pedirdes orando, credes que recebereis, e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Jesus também declarou: e tudo o que pedirdes na oração, crendo recebereis. Mateus 21:22. Se você quer saber se está crendo em Deus ou somente esperando, posso exemplificar a diferença. A esperança sempre refere-se ao futuro, pois ela olha para um tempo que virá. Por exemplo, a igreja tem a bendita esperança da volta de Jesus. Isso é futuro. Do mesmo modo, a ressurreição dos mortos, as quais foram salvos, e o arrebatamento dos santos que estão vivos. Desse modo, você busca a cura não é no futuro que você deseja ser curado, mas nesse exato instante, principalmente se estiver sofrendo. Se a pessoa procura o Espírito Santo, ela não deseja que o batismo seja
prorrogado. Por quê? Ser cheia do Espírito Santo a quanto antes. Para tanto, é preciso acreditar. Enquanto você não crer que recebeu a bênção e ficar apenas esperando, ela permanecerá no futuro e cada vez mais distante. Fé para ser salvo e não esperança. Quando você quer algo de Deus que lhe prometeu em sua palavra, isso é, para agora. Por exemplo, se uma pessoa quer ser salva, não é no futuro que ela deseja obter a salvação, pois pode se tratar tarde demais. Já falei a respeito da salvação para algumas pessoas e infelizmente elas não responderam que esperavam ser salvas. Digo com pesar que a maioria dessas talvez esteja no inferno hoje. Desejaram esse mundo e podem não ter sido salvas, porque tiveram com base a esperança para alcançar a salvação eterna. Todavia, a esperança nunca concretiza a nossa petição. Se você falar com alguém sobre a salvação e a pessoa responder que espera ser salva, diga para ela que a Bíblia declara e reforça que a salvação não tem como base a esperança, mas sim a fé. E essa explicação é muito importante, pois é isso que as Escrituras afirmam a respeito da salvação. Veja o versículo seguinte, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. João 6,37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:9-10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando se trata de recebermos o batismo com o Espírito Santo ou a cura para o nosso corpo, a resposta a uma oração parece que estamos esbarrando na mesma pedra de tropeço. As pessoas não têm uma orientação adequada para receber a graça do Senhor e por isso valorizam a esperança e não dão prioridade à fé. Porém, a esperança não concretiza as bênçãos. Ou, em outras palavras, esperamos que Deus ouça nossa oração, esperamos a nossa cura, esperamos receber o Espírito Santo. Alguém pode dizer: creio que o meu pedido será respondido um dia. Trata-se da esperança. Aquela pessoa pode afirmar que crer, mas nesse tipo de declaração, na realidade, denota a esperança, pois aponta para o futuro. Observe a primeira parte do versículo. Ora, a fé é. O trecho de Hebreus 11:1. O trecho está no tempo presente. Logo, lembre-se de que, se não for para agora, então não será fé. A fé está no tempo presente. A esperança está no tempo futuro. Mesmo que a pessoa creia, mas responda algo sobre a bênção, referindo-se ao futuro, ela não está crendo e sim esperando. Esse é o motivo pelo qual a palavra não opera em favor. Assim, firme a sua crença no tempo correto, ou seja, no presente. Algumas pessoas estão sempre crendo que Deus fará algo a favor delas algum dia no futuro, mas a fé crê que Ele fez algo e está fazendo agora. Mesmo quando se trata da cura, muitos comentam: irmão Rega, não compreendo porque não tive a minha saúde restaurada. Sei que Deus prometeu me curar. No entanto, a cura não é uma promessa, mas um fato já consumado. Alguns poderiam até questionar. A palavra de Deus diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Isso não seria uma promessa? Não, não é uma promessa, e simples declaração de que um fato que já ocorreu. Muitas vezes chamamos esse ou trechos da Bíblia de promessa, porém de certo são descrições de um acontecimento. Essa passagem nos fala da nossa provisão em Cristo, ou seja, de que Jesus já fez por nós, por isso trata-se de um fato já consumado. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. Alguém pode perguntar: esse versículo não promete a minha cura? Não, ele não promete a sua cura. Ele diz que a cura pertence a você em Cristo. Descubra que
Descobri que quando as pessoas desistem de esperar ou procuram pela própria cura, crendo que a receberão, elas são imediatamente restauradas. A fé é no tempo presente. Há muitos anos, uma das nossas reuniões em Oklahoma trouxeram-me uma mulher que não andava há 4 anos. Ela aparentava ter 70 anos naquela época. Os médicos disseram que não andaria mais, pois com os ligamentos das pernas já estávamos desgastados, eles não suportariam o peso dela. No momento de oração pelos enfermos, levantaram na frente. Fui até ela, impus as minhas mãos sobre os seus joelhos e orei, e disse: agora, irmã, levante e ande, em nome do Senhor Jesus Cristo. O melhor que ela teria feito seria se levantar, mas todo o tempo permaneceu chorando e orando. Ó Senhor, por favor, restaura-me, Senhor dos senhores. Sei que prometeu me curar. Eu tenho sido um fardo para minha família, pois sou incapaz de fazer algo por mim. Amado Mestre, por favor, cure os meus joelhos. Por favor, restaure as minhas pernas. Por favor, deixe-me andar. De súbito tentei orientá-la. Espere um minuto, irmã. Espere um minuto. Entretanto, em vez de ouvir ela, continuou gritando. Pela segunda vez, esforcei-me em ajudá-la. Espere um minuto, irmã. Tenho uma palavra para você. Quero ajudá-la. Todavia, ela permaneceu gritando. Então, pela terceira vez, falei: espere um minuto, irmã. Espere um minuto. Posso ajudá-la. Entretanto, ela não me ouviu e estava quase histérica. Desse modo, tive de ser mais enfático e disse a ela: ordeno que a senhora se cale, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela parou e olhou para mim, um tanto surpresa. A congregação, por causa da minha atitude, extinguiu o fluir do mover do Senhor. Você sabia que uma congregação pode extinguir a manifestação do poder de Deus por intermédio do seu comportamento? Pergunta. Não importa que você seja. E quando isso acontece, é difícil fazer alguma coisa a fim de retomar essa comunhão. Por exemplo, as pessoas se escandalizaram com Jesus na cidade de Nazaré e ele ficou impedido de realizar milagre. Marcos 6, versículo 5. E Jesus não pôde fazer ali outras maravilhas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. O versículo anterior não afirma que ele não queria realizar os milagres, mas que não podia fazê-lo naquele lugar. O texto original em grego declara que Jesus impôs as mãos e algumas pessoas com enfermidades menores, em outras palavras, foram curadas por Jesus. Somente algumas pessoas com doenças mais simples. Por quê? Pergunta. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, encontramos a resposta. E estava Jesus admirado da incredulidade deles. Marcos, capítulo 6, versículo 6. Diante da minha atitude, a congregação me conteve. Por isso, antes de tentar retomar a oração, eu teria de explicar aos membros o que aconteceu. Se eu não justificasse tal comportamento, eles não deixariam prosseguir com a reunião. Se as pessoas entendessem a necessidade de tomar tal atitude, haveria uma grande diferença em nossas campanhas, em nossas igrejas. Antes de ajudar a enferma e para evitar comentários, eu teria de recuperar a comunhão da congregação. Alguns membros começaram a murmurar entre si, achando que fui duro com a mulher naquele momento, e disse: quero fazer uma pergunta aos irmãos. Se uma pessoa lhe pede instruções para chegar em certo lugar, mas em vez de seguir as suas instruções, ela vai pelo caminho errado, por engano, o que vocês fariam? Perguntei. Tentariam impedir ou sinalizar qual seria o percurso certo? Perguntei. Insistiram em colocar na direção certa. Falaram. Todos concordaram que sim. A partir daí, referi-me à mulher e continuei: pois bem, essa mulher está no caminho errado para buscar a cura, e tudo o que fiz foi pará-la. Agora tenho a atenção dela. Quando expliquei isso, muitas pessoas na congregação entenderam a minha conduta e sentiram-se livres para ministrar àquela mulher. Logo continuei empenhado em ajudá-la. Agora, irmã, você sabia que está curada? Perguntei. Ela olhou para mim com os olhos arregalados e disse: estou? Perguntou ela. Sim, respondi. A senhora está curada e posso provar pela palavra de Deus. De súbito peguei a minha Bíblia e pedi que ela lesse 1 Pedro 2,24. Você pode ler esse versículo em voz alta, por favor? Perguntei-lhe. Aí sim,
ele o fez, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os nossos pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. Pedi que ela repetisse o final do versículo, e uma vez mais, e ela fez: pelas suas feridas fostes sarado. Diante dessa palavra perguntei: foste está no passado, presente ou futuro? Perguntei. No passado, ela respondeu. Se a senhora foi sarada pelas feridas de Jesus, não está curada? Perguntei. Sim, estou. A senhora seguirá as minhas instruções? Perguntei. Bem, se for fácil, seguirei. É uma coisa mais fácil que você já fez em sua vida. Somente levanta suas mãos para os céus e comece a louvar a Deus porque está curada. Ela ainda não tinha alguma evidência visível da própria cura. Muito menos havia andado, porém afirmou: estou feliz por estar curada. Estou muito agradecida, Altíssimo. Obrigada, Senhor, porque os meus joelhos estão bem e as minhas pernas estão curadas. Irmão, vamos louvar a Deus, pois essa mulher está curada. Ela não será restaurada, pois já está. Entenda, a fé lida com o hoje e não com o amanhã. Você tem de crer no presente a fim de que tome posse da vitória. Diante desse milagre, muitos irmãos levantaram as mãos e louvaram a Deus junto com a mulher, porque ela estava sarada. De certo, outros disseram: ela não está curada, pois ainda não deu um passo sequer. Contudo, lembrei-me do que a Bíblia diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. Se você quer ver algo antes de crer, isso não é fé. Trata-se de que, com base na evidência dos sentidos, depois de pedir à congregação que louvasse ao Senhor, disse a mulher: agora, irmã, levante-se e ande, em nome de Jesus. De repente, ela levantou da cadeira, como uma jovem, e andou, saltou correndo, louvou a Deus. Tive de ajustar a oração daquela mulher para o tempo verbal correto. A palavra de Deus não operará em seu favor se você não declarar que precisa receber a bênção no tempo certo, correto, ou seja, no presente. Se a pessoa quer ser sarada e crer que receberá essa vitória no futuro, de fato ela não tem fé, pois quem se refere ao futuro na verdade tem esperança. Ter fé é declarar: a vitória é minha, tomo posse dela agora. A fé do coração e não da mente. Precisamos perceber que a fé é do coração e não da mente. Quando eu era jovem batista, costumava pregar uma mensagem intitulada Fé da Mente versus Fé do Coração. Lendo esse livro, os livros do John Wesley, descobri que ele usava um termo melhor do que os meus para se referir à fé mental. Ele a chamava de assentimento mental. Desse modo, também adotei essa expressão. Na obra de Wesley, ele disse: as pessoas concordam em seus pensamentos que a Bíblia é verdade, mas de fato não creem que nela contém o seu coração. Em se tratando de receber o batismo com o Espírito Santo, a cura ou a resposta a uma oração, os cristãos poderiam perguntar: qual é a diferença entre a fé do coração e o assentimento mental? Pergunta: como eu posso diferenciar se estou crendo com o meu coração ou apenas concordando com a palavra de Deus? Pergunta: se a pessoa estiver somente concordando mentalmente, afirmará que acredita que na Bíblia, mas na verdade ela não crê. Você pode dizer: creio que a Bíblia é a verdade, mas não recebi a resposta ao meu pedido e não entendo o motivo. No entanto, a pessoa que tem fé afirma: a vitória é minha e eu tomo posse dela agora. A fé crê e age à altura da palavra. Muitas pessoas querem receber a cura ou o batismo com o Espírito Santo, dizem: irmão Rega, sei que esse versículo citado por você são verdadeiros, mas você pode me dizer por que eu não sou curado? Pergunta. Ou ainda: você pode me dizer por que eu não recebo o Espírito Santo? Pergunta. Eu sempre respondo: sim, claro que posso. Surpreendidas, elas olham para mim com os olhos arregalados. Logo começo a explicar: é porque você diz que não foi curada ou não recebeu o Espírito. A Bíblia diz que, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12:34. Enquanto você declara que não recebeu a bênção e crer nessa afirmação, nada receberá. Entretanto, quanto você acredita que o Senhor já atendeu a sua petição, fato, terá a resposta.
liberando a sua fé pela confissão daquilo que você crê. No que tange a cura, também questionou algumas pessoas. Por que você simplesmente não age à altura da palavra? Pergunta. Quando agir tendo os ensinamentos do Senhor como verdade? Pergunta. A fé é uma ação. Atuar tendo dentro a palavra de Deus como verdade. Há sempre uma chance para agir à altura da palavra de Deus. Seja apenas louvando a Deus ou agradecendo pelo ouvido. Não importa o tamanho da sua fé, se você não colocá-la em ação, não terá qualquer resultado. Atos capítulo 17, versículos 7 ao 9. E ali, Paulo e Barnabé pregavam o evangelho, e estavam assentados em Listra, certo varão leso dos pés, coxos, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado. Aquele homem de Listra nunca tinha andado, mas a Bíblia assegura que ele já possuía fé para ser curado. Todo crente tem essa fé, mas para tantos ele deve agir à altura da sua fé, ou liberá-la assim. A fé operará em seu favor. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23, vimos como colocar a nossa fé em ação. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Você libera a própria fé quando confessa o que crê. A fé não pode ser liberada do nosso coração e fluir em direção a Deus se não revelarmos a Ele o que cremos. A fé simplesmente não opera sem uma expressão. Em um trecho algum da Bíblia, há um episódio em que a fé foi liberada sem uma ação. A fé retida no coração nunca trará a cura para o seu corpo ou a resposta a uma oração. Todavia, a fé liberada do coração e confessada por meio dos nossos lábios realiza a tarefa. Jesus afirmou: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Marcos 11, 23. No livro de Atos, capítulo 14, versículo 8, a palavra garante que aquele homem, apesar de paralítico, teve fé. O apóstolo Paulo percebeu isso e o curou, em nome de Jesus. Não foi a fé de Paulo que operou o milagre, mas sim a fé do próprio homem em ser curado. Ele obteve a fé ao ouvir Paulo pregar. Paulo sabia que a fé sem obra é morta, por isso ele teria de fazer com que o homem agisse à altura da palavra de Deus. No versículo 10 do mesmo capítulo, o apóstolo disse-lhe em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Atos 14, 10. Quando Paulo ordenou, o homem acrescentou ação à sua fé, e saltando e andando. Se você quer ajudar alguém a ser curado, a receber o Espírito Santo, ou ainda a ter as suas próprias orações respondidas, deixe-me orientá-lo. Quando isso, há dois verbos que devem estar no tempo presente: crer e agir. Se a pessoa age sem fé, nada acontecerá. Ou seja, não funcionar. Do mesmo modo, se a pessoa crer e não age, nada acontecerá. Também não funciona. Entretanto, quanto a fé e ação são combinadas, a palavra opera. Às vezes, ouço os outros dizerem: ó, irmão Rega, você facilitou o recebimento da cura. Ou ainda, você tornou tão simples para as pessoas receber o batismo com o Espírito Santo. E sempre respondo: não fui eu. Quem estabeleceu a cura e o batismo com o Espírito Santo como dádiva foi Deus. Não fui eu quem tornou essas coisas bem fáceis de serem recebidas, mas sim o Pai. Não fui eu quem a estabeleceu na base da graça, da fé, e sim Deus. Para recebermos a ajuda do Altíssimo, devemos conservar os nossos corações e pensamentos na palavra. A fé é tão simples quanto a Bíblia declara, porque a palavra de Deus não falha. Finalizamos o capítulo 4.